seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Voltemos o nosso olhar, irmãos e irmãs, para a cruz do Senhor, o trono da graça, onde podemos nos achegar confiantemente para recebermos misericórdia e salvação. Vivamos esta celebração com uma fé viva no poder redentor da paixão de Cristo Jesus. Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele,
Os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foram narrado. E conhecendo coisas que jamais ouvirão. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para os olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelha desgarrada, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo cotado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel.
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Por ele mesmo, foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.
Salve amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente que te recebeu a cruz e te recebeu na luz. Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Betânia para Jerusalém fazer a Páscoa. Jesus com seus amigos e padecer a favor do nosso bem. Antes da ceia, Jesus a seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Durante a ceia, Jesus anunciou com grande gosto o seu novo mandamento. Foi pão e vinho que Jesus deu aos discípulos. Comei o pão, é meu corpo de Jesus. Tomai e bebei, este vinho é meu sangue, é minha vida que por vós darei na cruz. Depois da ceia, Jesus subiu ao horto e foi fazer 3 horas de oração, suando sangue de tristeza e agonia, bebendo o cálice do Pai com decisão. Vós que por aqui passais, olhai,
falsidade beija seu divino mestre. Jesus lhe diz: eu conheço a falsidade, por este beijo que agora tu me deste. Então a turma dirige-se a Jesus. Para prendê-lo a maldade é demais, e assim conduz a Jesus de mãos atadas até a casa de Anás e de Caifás. Pedro, discípulo valente e corajoso, tinha jurado a Jesus fidelidade. Jesus dissera antes que o galo cante: tu negarás ser discípulo de verdade. Pedro de longe seguia a Jesus, quando no pátio do palácio se aquentava. Antes que o galo cantasse uma vez, 3 vezes Pedro ao seu mestre já negara. Vós que por aqui passai, olhai, dizei: quem nesse mundo sofreu mais. Jesus passava perto de onde Pedro estava, olhou para ele com verdade e compaixão, reconheceu Pedro sua grande falta e chorou pranto de imensa contrição. Perante o grande conselho da nação, as testemunhas entre si não concordaram. Caifás pergunta e então Jesus responde: por que pergunta sempre? Eu falei às claras. Ouvindo um guarda a resposta de Jesus, bateu-lhe a face e lhe fez reclamação. Jesus protesta-se: errei, porque não provas? Se falei bem, porque me bate sem razão? Caifás insiste em interrogar Jesus. Diz a verdade, és tu o Filho de Deus? Jesus responde: em verdade eu sou, e me verei vindo nas nuvens do céu. Vós que por aqui passais, olhai, dizei:
testemunha. Caifás exclama: vós ouviste a blasfêmia. Merece a morte, responderam os presentes. Merece a morte, sentencia a Assembleia. E ao saber que Jesus foi condenado, Judas, tomado de remorso e pesar, lança no templo o dinheiro do pecado. Desesperado, sem perdão, vai se enforcar. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão, e todo aquele que é traído e negado e condenado pela humana corrupção. Ó vós que por aqui passais, Jesus ao governador romano, de ter querido ser rei é acusado. Jesus responde a Pilatos: em verdade, não é daqui deste mundo meu reinado. Reconhecendo Pilatos a inocência, manda Jesus a Herodes na cidade, ao curioso e cruel rei que graceja. Jesus responde com silêncio da verdade. Levam Jesus de Herodes a Pilatos, que pra salvar o inocente tudo faz. Propõe a turma soltar um prisioneiro. A turma escolhe o assassino Barrabás. A soldadesca caçoa de Jesus, do rei da vida fazem grande mangação, e de espinhos coroam-lhe a cabeça, cospem-lhe a face com tamanha humilhação. Ó vós que por aqui passais, olhai, quem nesse mundo sofreu mais. Fala Pilatos, a turba, eis o homem, o vosso rei em quem não vejo pecado.
A turma insiste, nós queremos Barrabás. Quanto a Jesus, que seja crucificado. Vendo os judeus que Pilatos o defende e não entrega a Jesus a perversão, o ameaçam dizendo: és contra César. Pilatos cede, temeroso lava as mãos. Entregue aos brutos, Jesus é açoitado, e o seu sangue derramou-se pelo chão. Jesus sentia em seu corpo imensa dor, e sua mãe sentia lá no coração. Jesus levou um sem número de açoites, e se ouvia um gemido tão penoso. Misericórdia, meu Deus, tem de piedade. Misericórdia, ó meu Deus, Pai piedoso. Vós que por aqui passais, conduziram Jesus para o... E os judeus entregaram sua cruz, por ser a mesma um madeiro tão pesado. Logo ficaram os seus olhos mortos e sem luz. Jesus passando encontrou o sirineu e suplicante fitou-o: vem Simão, leva comigo um madeiro tão pesado que já me faz desmaiar o coração. O sirineu entendeu, mas hesitou, vendo os soldados que Jesus não mais podia. Mandam Simão carregar o duro lenho. O sirineu obedece e alivia. Fazem Jesus passar pela rua estreita, meu bom Jesus, pela rua da amargura. Quando encontrou-se com a Virgem Maria, a sua mãe, que chorava com ternura. vós que por aqui passais, olhai.
com Maria Madalena, quando imagino que elas vêm em meu socorro, cada vez mais vem dobrar a minha pena. Outras mulheres seguiam pela estrada, chorando pranto de dor e compaixão. Jesus lhe diz: filhas, não choreis por mim, chorai por vós e pelos dias que virão. Pelo caminho seguiam Jesus, dois malfeitores ao suplício destinados. Dele Jesus foi em tudo companheiro, em vida e morte, só não em crime e pecado. Venha Verônica ao encontro de Jesus, que comovida sua face enxugou. Ó caridade que Jesus agradeceu, pois seu retrato na toalha lhe deixou. Vós que por aqui passais, olhai, quem desse mundo sofreu mais, todo o seu sangue das veias se esvaía, cor de bonina sua face ensanguentada, seu santo rosto ficou desfalecido de receber repetidas bofetadas. Chegou Jesus lá no alto do Calvário, e foi seu corpo estendido pelo chão, para ser cravado seu corpo em um madeiro e transpassada sua mãe no coração. De suas vestes Jesus foi despojado, entre os soldados foi tudo repartido. Sobre o seu manto os carrascos lançam sorte, sagrado manto não pode ser dividido. E suspenderam Jesus no alto da cruz, meu bom Jesus, suspendido em um madeiro. E os judeus que passavam escarneciam, desconhecendo o seu Rei, Deus verdadeiro. Ó vós, vós que por aqui passais, olhai,
a Virgem ali fiel estava, ao pé da cruz sua mãe chorava tanto, vendo o estrago que faziam em seu filho, a confortava o Divino Espírito Santo. Jesus 3 horas orou na Santa Cruz e reclamou com vigor e piedade. Ao Pai Eterno entregou o seu Espírito, deu sua vida pela nossa liberdade. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é do reino da verdade e dá a vida em favor dos seus irmãos. Ó vós, vós que por aqui passais, Caros irmãos e irmãs, caro povo de Deus que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, nos reunimos como um povo de fé nesta hora da tarde, às 3 horas, fazendo memória da paixão de Cristo. Nós escutamos a proclamação da paixão, né? Portanto, estamos aqui celebrando não a missa, porque neste dia, segundo uma antiga tradição, a igreja não celebra a missa, mas uma celebração, que é a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É uma memória, porque nós sabemos que este acontecimento aconteceu de uma vez por todas, mas que cada ano, assim como outros acontecimentos do tempo litúrgico, nós nos reunimos como um povo de fé para fazer memória deste acontecimento único na vida de Cristo, que é a sua entrega
pela salvação, pela redenção da humanidade. Mas fazer memória é tornar essa realidade presente no aqui e no agora em que vivemos. É uma forma de não perdermos de vista esse mistério da nossa fé, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece e que deve nos sensibilizar para que possamos querer nos assemelhar a Jesus naquilo de bom que Ele fez, naquilo de bom que Ele realizou, mesmo que para assemelhar-se a Cristo na prática do bem e na prática das boas obras, tenhamos que, como Ele, passar por sofrimentos, ou perseguição, ou pela morte. Ser discípulo de Cristo significa justamente isso, é ter a capacidade de querer assemelhar-se a Ele, sobretudo nas dificuldades, no sofrimento, mas imbuídos da certeza que tem o próprio Cristo, e diante de toda essa realidade que nós escutamos, diante da proclamação da paixão, no seu interrogatório, Cristo tem a certeza de que não é um fracassado, tem a certeza de que não é alguém que está abandonado pelo próprio Deus, mas que Deus, apesar de permitir o seu sofrimento, está com ele para o encorajar e fazer com que ele possa cumprir sua missão até o fim. Assim é também o discípulo de Cristo, é chamado a ter a certeza de que na caminhada da vida, diante das realidades do sofrimento, não está abandonado à própria sorte, mas se é fiel no seguimento ao Senhor, se procura seguir de fato o seu caminho e observar a sua palavra, tenha a certeza de que conta com a sua proteção, tenha a certeza de que não está abandonado. Jesus não se sentiu assim, apesar do sofrimento que vemos ele passar. Seu sofrimento estava prefigurado no Antigo Testamento com a profecia, especialmente de Isaías, que nos apresenta durante estes dias o canto do servo sofredor, o servo de Javé. Nós escutamos na segunda, na terça, na quarta e hoje, a quarta parte do canto do servo de Javé. Quem procurou prestar bem atenção à leitura proclamada pôde perceber a quanto sofrimento foi submetido esse servo que nos fala o Deutero Isaías, a quanto sofrimento. E esta era apenas uma profecia. No Antigo Testamento não se conhecia alguém que tivesse padecido assim, mas o profeta fala dessa realidade, desse servo que se entrega, que assume esse sofrimento todo para que no mundo pudesse estabelecer a justiça. Então, desde o início da igreja, os padres apostólicos interpretam o canto do servo de Javé como que é atribuído ao próprio Jesus. Tudo o que é dito sobre o servo de Javé, o servo sofredor, se aplica a Cristo ao longo da sua missão, desde o começo até a sua consumação na cruz que nós celebramos hoje. Nós encontramos todas estas atribuições a Jesus. Especificamente no texto evangélico, a proclamação da paixão, nós podemos perceber o cume do sofrimento ao qual o Senhor é submetido. Mas, consciente da missão que o Pai lhes confia, Jesus, diante da prisão, diante da traição de Judas, do mesmo povo que aclamou
hosana nas alturas ao entrar em Jerusalém no domingo de Ramos, Cristo não se acovarda, mas mantém-se de pé. Mantém, como diz o texto do canto do servo de Javé, o rosto impassível em relação a essa realidade. Diante do interrogatório que lhes é feito, ele, por Pilatos, ele não nega, nem mesmo quando é interrogado se ele é rei, quando é acusado disso, né? E quando lhes é interrogado nesse sentido, não nega, não dá uma resposta direta, mas a sua resposta nos faz compreender que ele apenas afirma a sua missão, afirma aquilo que se está dizendo a respeito dele. Ele é de fato o rei, ele é o Filho de Deus, e ele veio para de fato estabelecer o reinado do céu e não um reinado humano. Então Cristo, diante de tudo isso, ele não se acovarda, mas ele mantém a sua missão, mantém-se encorajado. Ali, diante desse episódio, dessa realidade, Cristo sente-se, podemos dizer que abandonado pelos discípulos que fogem, por Pedro, que era tão afoito, estava sempre próximo, queria protegê-lo, como vemos mesmo no início, quando corta a orelha do soldado diante da prisão, mas depois é aquele que o nega por 3 vezes, né? O nega. Não é fácil ser negado por alguém em quem se depositava tanta confiança, como Jesus depositava e continuou depositando em Pedro, não olhando para a sua fraqueza humana, mas para a sua capacidade de ser homem bom, de tornar-se, como Cristo, também um missionário, conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo como um bom pastor. Cristo é esse que, encorajado pelo Pai, pela consciência da sua missão, permanece fiel, permanece perseverante, sofre amarguradamente, mas não se acovarda. Isso acontece, Cristo suporta para que possa ensinar aos discípulos e aos cristãos em todos os tempos que são chamados a tomar parte no reino dos céus. E esse tomar parte no reino de Deus, no reino de Jesus, de uma forma verdadeira e oficial, que se dá por meio do batismo, mas não somente. O batismo por si só, se não está acompanhado da responsabilidade, do cumprimento da missão que ele impõe, pode deixar a missão do cristão a desejar. Então, os discípulos, como os cristãos em todos os tempos, é chamado a partir desse exemplo de Jesus, a partir do exemplo que assumiram os discípulos após sua ressurreição, a também serem fiéis, a também serem perseverantes, a tomarem parte na missão do Cristo, que se desenvolve na igreja, e o cristão é essa igreja que faz acontecer a missão de Jesus, enfrentando as dificuldades e os sofrimentos. Para isso, é preciso rezar, é preciso buscar no próprio Cristo, que é a fonte da força, da coragem, da misericórdia, para que possa ser perseverante, para que possa ser fiel, para que possa perseverar. Se não perceber Jesus como esta fonte, como este modelo, jamais o cristão será fiel na sua caminhada. Jamais o discípulo será fiel na sua missão. Infelizmente, é por isso que nós encontramos um mundo tão secularizado, um mundo tão indiferente, um mundo tão insensível ao Cristo sofredor, que vence o sofrimento pela ressurreição. É mais fácil encontrar aqueles que se deixam levar pelas realidades mundanas, que se deixam levar pelas certezas do mundo, pelas alegrias do mundo, pela perversão do mundo,
mas ser indiferente a Jesus. É mais fácil mesmo, às vezes, alguém que se diz católico ou cristão negar Jesus como Pedro, do que às vezes ser tão fiel como Jesus foi. A lógica humana, infelizmente, fala assim. Mas é preciso que possamos perceber que na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana, não somos nada, né? Somos totalmente dependentes de Deus e da sua misericórdia. É preciso perceber que somos pequenos e que necessitamos da misericórdia de Deus, de buscar o Senhor, de assumir o seu jeito bondoso de ser. E para isso, às vezes, também é preciso sofrer, como o Cristo. Não se é bom, não se realiza o bem como Cristo o fez, senão se é verdadeiro diante das injúrias, como Cristo é verdadeiro diante da injúria que tramam contra Ele. É preciso na caminhada olhar para Jesus como este modelo, em quem devemos nos espelhar diante de toda e qualquer situação da vida. Viver a vida neste mundo, de fato, se utilizando de algumas coisas que tem no mundo, porque assim se faz a realidade do mundo, mas sabendo que Deus está acima do tudo, e não fazendo das coisas do mundo o nosso Deus, o nosso Senhor, como infelizmente muitos o faz, né? Nós vivemos num mundo onde muitos não estão nem aí para essa realidade que vivenciamos neste tempo da Semana Santa. Muitos não estão nem aí. Muitos estão por aí hoje, apesar de privados por conta de decretos do governo municipal ou estadual, estão por aí encarando a Semana Santa como um feriadão, né? Com banquetes, com bebidas, talvez festas, né? Mesmo isolados, assim, sendo indiferente a essa realidade do Cristo. Tomara que isso seja fruto da inconsciência, da ignorância mesmo, e que essa ignorância e que essa inconsciência um dia possa ser sanada. Ela possa ser sanada de forma a que possam se converter. Assim como aqueles que vivem no mundo, muitos outros que vivem no mundo preocupados com outras realidades, se encaixam entre esses mesmos, né? Nós vivemos este tempo de privação. Muitos estão em casa a participar desses atos da Semana Santa por meio das redes sociais, porque estão privados de vir à igreja. E este tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para percebermos que os mais poderosos do mundo não são muita coisa diante de Deus, quanto mais os mais fracos não são. Privado de liberdade, nesse sentido, que falamos deste vírus que atormenta a todos, por causa de um vírus tão pequeno, invisível, mas que é devastador, né? Alguém pode interpretar que é um castigo de Deus, e estes dias até recebi mensagens de pessoas, de católicos, perguntando se estávamos no fim do mundo. Padre, o que o senhor acha? Estamos no fim do mundo? Estamos sofrendo os castigos de Deus? Né? Eu não diria que o vírus seja um castigo de Deus, mas não deixa de ser uma permissão de Deus diante da indiferença humana, diante de um povo secularizado, indiferente a Cristo sofredor. Não deixa de ser. Há pouco tempo, eu não me canso de dizer isso, né? Vivenciamos a realidade do carnaval e nós vimos o Cristo ser zombado, Deus ser zombado, Jesus ser tratado como homossexual,
homossexual. E ali naquele meio, né, estavam muitos católicos. O problema não é ir ao carnaval ou a uma festa, outra qualquer. O problema é como está lá, como se comporta. Será que para se divertir tem que se assemelhar a quem está lá e que não tem uma noção, uma consciência de quem é Deus? Tem que assumir aquele jeito errado de ser? Não precisa, né? Tem que aplaudir aquilo de errado que está acontecendo lá? Não precisa. Se foi lá apenas porque quis se divertir, mas de uma forma sadia, não tem mal nisso. Mas se foi lá para aplaudir os erros, né? Se foi lá para ser um com aqueles que estavam vivendo de forma errada, brincando de forma errada, então estão indiferentes sim a esse Cristo, a essa realidade que o Senhor nos propõe. E com certeza é essa realidade que faz com que esses que às vezes têm consciência dessa realidade continuam crucificando Cristo no dia a dia da vida. Cristo continua sendo crucificado, continua sendo coroado de espinhos pela indiferença humana, por aqueles que não tiveram a coragem ainda de despertar para a fidelidade, não tiveram coragem de despertar para o amor, não tiveram coragem de despertar para a realidade que Cristo nos propõe, de assumir com Ele a cruz de cada dia, na busca da conquista do reino da vida eterna. Contanto, nós somos aqueles que estão incluídos na vida e na realidade do discípulo amado, todos, né? Jesus aos pés da cruz, e diante da qual estavam algumas mulheres, e a sua mãe diz para a sua mãe: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E apesar de a tradição dizer que o discípulo amado é João, mas não existe uma certeza, né? Não é dado um nome, fala-se discípulo amado, para dizer que Cristo, no alto da cruz, ele demonstrou o cume do amor, né? E chamou o seu povo a viver o amor de uma forma profunda e verdadeira, a manifestar esse amor da cruz por todos. E o discípulo amado é símbolo daquele que ama a Cristo, daquele que Cristo ama, mas é símbolo também daquele que talvez não descobriu esse amor e que precisa descobrir, e que precisa assumir, que precisa assimilar, precisa vivenciar. Cristo é aquele que continua de braços abertos, como também de coração aberto, a acolher aqueles que às vezes lhe são indiferentes no momento em que se converter. Então esperamos que este tempo de privação diante dessa realidade que vivenciamos no mundo inteiro, que a Semana Santa vivenciada, celebrada de uma forma tão diferente, tantas pessoas em casa angustiadas porque queriam estar na igreja rezando e não pode, que seja uma oportunidade para crescermos no amor, para crescermos na sensibilidade, para crescermos na fé, na nossa filiação divina, que é possibilitada justamente por causa de Cristo, que morre, que nos dá a sua vida por nós. Que seja a ocasião para crescermos, amadurecermos e para sermos capazes de renunciarmos ao mal do mundo, para não sermos traidores da nossa fé, traidores de Jesus, para não sermos aqueles que na caminhada continuam a crucificar ou a coroar Jesus de espinhos, mas para estar contribuindo com uma comunidade de fé que reconhece o Cristo ressuscitado, o Cristo Redentor, o Cristo vitorioso.
Ele é vitorioso. Nós celebramos este dia do Cristo crucificado, morto, não é para dizer que adoramos um Deus morto, mas é apenas para fazer memória deste acontecimento. Temos a certeza de que nosso Deus é um Deus vivo, está vivo, ressuscitou. É a realidade da qual vamos fazer memória com a vigília pascal. Está vivo. E essa deve ser a certeza que pauta a vida do povo de Deus na caminhada. Quem tem esta consciência procura assumir a sua missão e a sua responsabilidade no mundo. Que possamos vivenciar esses dias que foram preparados pelo tempo quaresmal, justamente nesse desejo, nessa busca da superação das nossas limitações humanas, da nossa falta de fé, da nossa pequenez, para nos ajudar a assumir a condição do discípulo amado, que de fato quer ser amado por Deus, por Jesus, que tem Maria como mãe. Jesus dá a Maria ao discípulo como mãe, que é mãe da igreja. Aqueles que são capazes de recorrer à intercessão de Maria para que ela coloque diante do Filho justamente estas limitações. E assim possamos ser vencedores diante delas. Possamos ser promovedores do reino, do amor, da compaixão, da misericórdia, como Jesus. Todo esse seu gesto é para nos ensinar isso, é para nos fazer crescer e viver a partir dessa realidade que ele viveu, tendo a certeza de que ele caminha conosco, de que ele nos conduz, de que ele não nos abandona. Às vezes, na caminhada da vida, diante de algum sofrimento, de alguma realidade, achamos que Deus nos abandonou e chegamos até a dizer: não sei o que foi que fiz para passar por isso. Deus não se lembra de mim. Deus não olha para mim. Talvez, com certeza, Deus não lhe abandonou. Deus não deixou de olhar para você. Mas talvez você tenha abandonado Deus, abandonado Jesus. Tenha esquecido da sua responsabilidade. E talvez por isso, aquilo que você tanto deseja não acontece. Talvez porque falte a fidelidade. Então que aprendamos a ser fiéis. Aprendamos a sermos verdadeiros com Cristo. Aprendamos de fato a ser verdadeiros discípulos, a sermos filhos amados, que contam com a Jesus que conduz, que contam com a intercessão e a proteção da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Procedamos rezando a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que ela proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Gilberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor, nosso Deus, abra os seus corações e as da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor, nosso Deus, se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes,
escutai as preces da vossa Igreja, que com o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras, daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocados pela pandemia do novo coronavírus. Sejam fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs,
a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Terminada a oração universal, nós passamos para o momento da adoração da cruz. Já nos foram dadas indicações para este momento, né? Então vamos, com fé e piedade, vivenciar este momento. Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Água doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu abriste o coração. A Pilatos me levastes, eu levei-te pela mão. Só na cruz tu me exaltastes, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Senhor, pela tua paixão
paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Que a vossa graça, a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagramos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo mais às 19 horas, rezaremos a Via Sacra na intenção da pandemia, que será transmitida novamente pelo Facebook da paróquia.